Será que dilemas existem mesmo? Ou será que o problema está nas teorias tradicionais que, né, nesse requisito de ser guia para a ação? Será que as teorias têm que sempre dar uma resposta certa, né? E aparentemente a maioria das pessoas tem intuições mais básicas, consequencialistas, né? Numa situação real não daria tempo de você identificar quem são as pessoas no trilho, o que elas fazem da vida, qual é o histórico criminal, sabe? Não dá tempo. Esse é uma das objeções às teorias utilitaristas, né? Porque elas exigiriam demais dos agentes, né? Exigiriam um nível de acesso epistêmico às informações que é simplesmente impossível, né? A gente poderia estar fazendo mais. E se a gente não faz, quando a gente chega a esse tipo de conclusão, eu poderia estar fazendo mais, eu poderia reduzir, eu não vou ser vegano, mas eu poderia reduzir a quantidade de carne que eu como, eu poderia doar parte, 10% que seja do meu salário, se não for, né, fazer falta para você e para sua família, eu poderia doar. Quando você chega nessa conclusão e não faz, e não toma atitude, né? Aí dá para dizer que você está falhando moralmente, sim, né? Você está sendo egoísta. Eu diria isso. Alex Bispo, seja muito bem-vindo ao podcast Ouse Saber. Hoje eu estou recebendo esse meu colega de doutorado lá na PUC-Rio, e que também ele passou pela graduação e o mestrado na Unicamp, depois veio aqui para o Rio estudar com a gente, e agora ele vai para os Estados Unidos, na Universidade Estadual da Flórida, dar continuidade à sua pesquisa sobre dilemas morais, certo? Exatamente. Muito obrigado pelo convite, Matheus. Então, Alex, o que são dilemas éticos? Então, Matheus, primeiro, muito obrigado pelo convite, e eu vou tentar explicar mais ou menos como funcionam os dilemas morais, né? Às vezes é interessante que quando eu vou conversar com as pessoas que não são da área da ética, né, sobre dilemas, elas acham super interessante, né, a questão dos dilemas, porque de fato mas às vezes elas ficam um pouco decepcionadas quando eu explico o que são dilemas. E qual é o nosso objetivo enquanto filósofos eticistas, né, estudando dilemas. Então, vamos lá. O que é um dilema moral? Um dilema moral é uma situação de conflito de obrigações, né? Imagina aí você se vê obrigado a escolher entre dois cursos de ações, ambas as ações são obrigatórias e você não é capaz de realizar, né, executar essas duas ações ao mesmo tempo, né? Então, se você faz, a gente diz que elas são incompatíveis as ações, né? Então, se você faz A, inevitavelmente B é impossível de você fazer e vice-versa. Então, qual que é o resultado disso? Você tem esse conflito, você não vai conseguir cumprir as duas ações obrigatórias, então, inevitavelmente, você vai falhar moralmente, né? Então, esse é o ponto central da discussão sobre dilemas, né? Se são possíveis essas situações em que o erro moral é inevitável. E por que eu disse que isso geralmente causa um pouco de decepção nas pessoas? Porque quando você fala sobre dilemas, elas ficam, e você dá os exemplos, né? Elas ficam animadas, né? Porque são casos bem curiosos, né? Como o dilema do bonde, ou a escolha de Sofia, que a gente vai falar um pouco mais sobre esse caso depois. E eles perguntam, né, para mim, então qual que é a resposta certa, Alex? Né? Eles ficam decepcionados porque esse é o ponto, né? Se dilemas são possíveis, não existe resposta certa, né? Eu vou falar, não, eu não sei qual é a resposta, né? Mas, pô, você não é filósofo? Pois é. E outra também, né? Não é, pelo menos do modo como eu entendo, até onde eu estudei, não é papel do filósofo eticista dizer para as pessoas, né, o que é certo e errado, né? A gente estuda em ética normativa, a gente tenta elaborar teorias gerais, né, que a partir de alguns princípios éticos fundamentais expliquem as nossas intuições sobre o que é certo e errado, né? Então, assim, vocês, ouvintes, já sabem mais ou menos o que é certo e errado, não é nosso papel aqui, né, com o livro moral na mão e dizer o que é certo e o que é errado. E a gente tenta, no máximo, explicar, né, tentar dar uma teoria geral, e os casos dilemáticos seriam esses casos, né? Volto a focar nesse ponto, né? O mais importante é que, se eles são possíveis, são situações em que não há o que fazer, você vai errar moralmente, né? Então não tem solução, né? Não adianta chegar e perguntar qual que é a solução do caso de Sofia. Não sei, se é um dilema de verdade, né? Não tem solução. Então,
Essa é a parte mais importante para se ter sobre dilemas. E você concorda com a definição mais clássica assim, dos dilemas, ou você tem uma visão diferente? Bem, eu comecei o meu trabalho desde a da graduação, na iniciação científica, né, estudando o problema dos dilemas. Deixa eu primeiro explicar qual que é o problema. Né? Você pode abordar esse problema de algumas maneiras diferentes. Né? A primeira, ela é um pouco mais restrita à ética normativa, né? A gente pode entender da seguinte maneira. Né? Quando a gente está estudando as teorias mais tradicionais sobre ética normativa, né? O consequencialismo, o deontologia, né? O que explica essas nossas intuições sobre o que é certo e errado, geralmente essas teorias elas são bem, vamos dizer assim, otimistas sobre ética no geral. Né? Tipo, sempre vai ter uma coisa certa a se fazer. Né? Sim. E quando você é um agente em condições, né, normais, você consegue deliberar moralmente da maneira apropriada e você tem acesso à melhor teoria moral, né? Aí vai a discussão qual é a melhor teoria, mas eles vão dizer, se você tem acesso a essa melhor teoria, você vai conseguir achar a resposta. Né? Sempre vai ter uma resposta e a melhor teoria ela tem que te dizer qual é essa resposta. Então você tem, aí é um termo técnico que a gente usa, né? As teorias morais, a teoria moral certa, ela tem que guiar o agente à ação, né? Ela tem que ser action guidance. Uhum. Action guidance, perdão. Então, você tem esse requisito das teorias ético-normativas. E os casos de dilemas já apresentam esse primeiro problema, né? Porque os casos de dilemas mostram uma situação em que é inevitável você falhar. Então, não tem... Todas as teorias vão falhar nesse requisito básico de ser guias para a ação. Porque se dilemas são possíveis, né? Qualquer teoria que você escolha, da teoria do Kant, da teoria do Bentham, ela não vai te dar uma resposta, né, sobre o que é certo a se fazer. Então, esse é um primeiro problema. Né? Será que dilemas existem mesmo? Ou será que o problema está nas teorias tradicionais que, né, nesse requisito de ser guia para a ação? Será que as teorias têm que sempre dar uma resposta certa? Né? E aí você tem nos primeiros trabalhos sobre dilemas, você tem essa noção um pouco mais fraca, vamos dizer assim, de inconsistência. Né? Se uma teoria permite a existência de dilemas, ela seria em algum sentido inconsistente. Porque ela tá falhando num sentido muito básico de teoria moral. Ela não consegue te dar uma resposta. Né? E se você tem uma teoria que não consegue te explicar, te dar o caminho, né? Você está lá, eu não sei o que fazer, eu não sei o que fazer. E aí, então vou usar a minha teoria moral, o meu utilitarismo, minha teoria do Kant, vou pensar, e você não chega numa resposta, então o problema estaria na teoria. Né? Então seria essa primeira noção de inconsistência. Só que não é essa noção que eu mais tradicional, né? Que eu trabalho e que geralmente a maior parte dos artigos e textos sobre os dilemas trabalha. Aí já é uma noção de inconsistência lógica, uma noção forte de inconsistência. Né? Porque se você... Imagino que seus ouvintes tenham aí uma noção básica de lógica. Né? Se você pega a definição tradicional de dilemas, você tem duas ações obrigatórias e o agente não é capaz de realizar essas obrigações, né? E você coloca em conjunção com outros dois princípios fundamentais de lógica deôntica. O princípio deve implicar pode, né? O princípio que diz que se você é obrigado a fazer uma ação, então você é capaz de fazer essa ação, né? Parece um princípio muito razoável, né? Porque eu não posso obrigar você a, sei lá, acabar com a fome no mundo, né? Porque você, Mateus, não é capaz de resolver esse problema, né? Então você não é obrigado a resolver esse problema. Então esse é um princípio que parece muito plausível, né? E o outro princípio é o princípio da aglomeração deôntica, que diz simplesmente que se você é obrigado a fazer uma ação A e você é obrigado a fazer uma ação B, então você é obrigado a fazer A e B, né? Conjuntamente. Claro. Aí se você fizer a matemática e fizer a lógica, você faz a conjunção desses três princípios, você chega numa contradição.
E se você chega numa contradição, né? Então das suas 3 premissas iniciais, né? Ela tem que ser falsa, né? Aí qual que é a premissa falsa? É a partir disso que a gente estuda, né, o debate clássico sobre dilemas, né? Claro, tem outros argumentos também. Eu te dei esse exemplo porque é o que eu usei na minha pesquisa desde a graduação, né? Então, qual é o princípio? Será que né, o pessoal que aceita que dilemas existem, eles vão dizer, não, dilemas existem, então ou a gente tem que se livrar do deve implicar pode, ou a gente tem que se livrar do princípio de aglomeração deôntica. Aí o pessoal que defende que dilemas não existem, né, que é a maioria das pessoas no debate, eles não aceitam que dilemas existem. Eles vão, né, defender esses princípios com bases lógicas, né, os melhores sistemas deônticos precisariam desses princípios, e eles vão negar a existência de dilemas, né? Então, esse é o sentido de inconsistência por trás da noção de dilemas, né? Uma inconsistência lógica forte, né? Não pode existir contradições na realidade, né? Então, alguma coisa está errada, né? Ou os dilemas não existem, ou esses princípios são falsos, né? Aí só um adendo. O que é dizer que um dilema é impossível, né? Ele não existe. Não é negar que a gente não possa encontrar esses casos de difícil escolha moral, né? Como, sei lá, um dilema do bonde, um dilema de Sofia. Não é dizer que você não vai, né, estar nessas situações de conflito, né? Negar que dilemas são possíveis é negar que vai existir uma situação onde não tem saída. Pode acontecer, você está numa situação de conflito, só que você, Matheus, como uma pessoa normal, né, que não tem acesso a todas as informações disponíveis no mundo, né, você pode, naquele momento, não conseguir dizer qual é a resposta certa, né, por uma falta de acesso à informação, né? Um consequencialista poderia dizer isso, né? Olha, certo e errado tem a ver com as consequências das ações, só que num caso de dilema, que a gente chama de dilema, né, só que não é um dilema real, né, nesse sentido de não ter saída, o que está acontecendo é você não tem acesso epistêmico a todas as consequências das ações conflitantes, né? Sim. Aí, nesse caso, você não vai conseguir dizer qual que é a ação que você tem que cumprir. Mas não quer dizer que não exista a resposta. Certo. Tem a resposta, só que você não sabe qual é, né? Essa é uma saída possível. Então, dizer que dilemas não existem é nesse sentido. É dizer que não é possível existir esses casos sem saída. Só que ainda podem existir casos que você fica sem saber o que fazer, né? Eu tendo para essa visão aí, que tem a ver com o naturalismo ético do Peter Railton, que coloca um realismo moral que tem a ver com as consequências, né? Com o consequencialismo e também com a ideia de que se você soubesse o que é melhor para todos os agentes envolvidos, você saberia o que é correto. Mas a gente não sabe, né? A gente não tem isso. Então, essa completude de informação, acho plausível. Mas qual é a sua visão? Você tende para acreditar que dilemas existem ou não? Eu tendo a acreditar que existem. É claro que eu não esgotei esse debate clássico, né? Muito porque eu não sou um lógico, né? Então, eu não mergulhei nos debates lógicos sobre o tema. Então, eu não sei avaliar, por exemplo, tem vários autores de lógica deôntica que tentam fazer sentido um sistema deôntico que admite dilemas. Então, vamos supor, vamos ver o que acontece no nosso sistema deôntico se a gente tira deve implicar pode. Ainda é um sistema consistente? É um sistema informativo? A gente consegue demonstrar teoremas com esse sistema? Não é o que eu sei fazer, não é a minha especialidade, né? Então, eu não sei resolver essa questão nessa linha. Mas eu tenho uma posição de que dilemas são possíveis, porque eu tenho uma visão um pouco alternativa do que são dilemas, né? Eu escrevi um texto recentemente que, inclusive, eu usei para ser aprovado naquele doutorado na Flórida, né? Em que eu faço uma crítica a essa definição clássica de dilemas, né? E essa crítica vai em duas linhas, né?
eu tento mostrar que essa definição, primeiro, ela deixa de fora casos que deveriam ser considerados como dilemas legítimos, né? Então, ela é uma definição que falha nesse sentido de capturar todos os casos de dilemas. Nesse artigo eu dou um exemplo de um dilema que a nossa intuição vai dizer é um dilema. Qual? Pode dizer? Calma lá. E no outro lado seria... eu tento mostrar também com outro caso que a definição captura um caso que, pela definição, é dilema, mas tem tudo diz que esse caso não é dilemático. Uhum. Aí eu vou tentar explicar para vocês esses dois casos. O primeiro é um caso que eu acho que é um dilema, e a definição vai dizer que não é. É um caso que eu chamo caso divórcio no meu texto, né? Eu imagino a seguinte situação. Considere vamos chamar de João, um adolescente. Os pais deles vão se divorciar, né? Ambos amam muito João, sabe? Eles são pais muito bons, né? Eles deram todo o amor que eles poderiam dar para o João, né? Só que eles vão se separar e aí cabe ao João, né, decidir com quem ele vai passar a maior parte do tempo, né? Vai ter que dividir a guarda, só que os pais vão para estados diferentes, né? Então, o João tem que escolher com quem ele vai morar, né? E aí essa é uma escolha muito difícil para o João, né? Porque a mãe espera, vamos colocar assim, a mãe espera, há essa expectativa da mãe que João a escolha, né? Mas o pai também tem essa mesma expectativa, né? Então, sobre João há a expectativa moral de escolher a mãe e há a expectativa moral de escolher o pai, e ele não pode escolher ambos, né? Ele tem que escolher um. E, inevitavelmente, ele vai falhar com uma dessas expectativas, né? No meu caso, eu concluo o caso dizendo que ele escolhe morar com a mãe e ele falha com essa expectativa do pai, né? O pai, é claro, entende, né, a escolha do João, só que ele ainda assim ele se sente magoado, né? Uhum. Tem os seus sentimentos feridos e é legítimo que ele se sinta assim, né? E aí por que eu acho que isso é um dilema, né? Porque aí é uma longa discussão. Eu tento defender que essa palavra que eu usei, né, expectativa, ela é uma noção deôntica moralmente relevante, né? Ela não é só um jeito de falar sobre obrigações, né? Ela é porque a gente, em ética normativa, quando vai falar de ações, né, a gente fala de ações obrigatórias, uhum, ações opcionais, sim, e ações proibidas, né? Geralmente são essas as três categorias, né, mais básicas. E aí o que eu estou propondo é que expectativas elas não podem ser reduzidas, né, a obrigações e nem a opcional, ao moralmente opcional. Ela é uma categoria diferente, né? Eu não estou sozinho nessa, já tem literatura sobre isso, né? Então eu tento defender que expectativas são um conceito deôntico relevante, diferente e não redutível a obrigações e ao moralmente opcional. E uma vez que eu defendo isso, né, parte do meu artigo é defender esse ponto, uhum, aí eu me pergunto, é possível, então, conflitos de expectativas? Sim, né? Dou vários exemplos de conflitos de expectativas, é fácil de imaginar. E eu depois me pergunto, né, não será possível conflitos de expectativas igualmente prioritárias, né, em que você não tenha uma solução, onde você vai inevitavelmente falhar com as expectativas? Aí me surgiu esse caso divórcio, né? Sim. Porque me parece um caso em que você tem duas expectativas legítimas sobre João e ele inevitavelmente vai falhar com uma dessas expectativas. Sim. Mas será que uma expectativa não é superior à outra? No sentido de a expectativa da mãe? Alguém poderia formular um argumento, talvez, a mãe carregou ele no útero, a mãe tem uma ligação que o pai não tem com o filho. Será que ele não é mais obrigado a cumprir a expectativa da mãe do que a do pai? Você deve ter pensado sobre algo assim. Eu alguns colegas já colocaram essa questão, né? Aí seria uma pergunta sobre a formulação do caso, né? Eu formulei o caso da melhor maneira possível na hora que eu pensei. Eu estava, né, considerando que seriam
seriam equivalentes, né? Uhum. Mas há saídas para... Depois eu toco nesse ponto, né? Eu considerei que seriam equivalentes. E se são equivalentes, né? Sim. Seria um dilema, né? Tem cara de dilema, cheiro de dilema. Por que não dizer que é um dilema? Aí, qual que é o ponto? A definição clássica de dilemas, ela vai dizer, não, isso não é um dilema. Por quê? Porque a definição clássica de dilemas fala que dilemas são estritamente conflitos de obrigações morais. E claramente, João não tem a obrigação de escolher a mãe ou a obrigação de escolher o pai, né? Esse caso de divórcio não é um caso de conflitos de obrigações morais, né? Uhum. Então, de expectativas. É um caso de conflito de expectativas. E se eu estiver certo sobre a categoria das expectativas serem moralmente relevantes, moralmente significativas, e não serem redutíveis a obrigações, né? Então seria possível dilemas sobre expectativas. E tem, né? Eu acho que esse é um caso convincente. Muita gente com quem eu conversei e que leram esse texto, né, acharam que não, realmente isso é um dilema moral. E aí teríamos o primeiro problema com a definição clássica, né? Porque a definição clássica diz que isso não é um dilema, mas eu acredito fortemente que é um dilema e algumas pessoas concordam comigo, né? Então seria esse primeiro problema, né? É um caso que tem tudo para ser dilemático, parece dilemático, nossas intuições diriam que é dilemático, só que a definição clássica não captura, né? Eu parto para o segundo caso? Pode ser. O segundo caso, como eu disse, é um caso que a definição clássica diz que é dilemático, só que eu acho que não é dilemático, né? Que é o caso da escolha de Cruella, né? Ah, sim. Esse é um caso bem curioso, né? Então, primeiro, ele é um caso análogo ao caso da escolha de Sofia, né? Então, vamos começar com a escolha de Sofia. A escolha de Sofia é um caso assim, bem paradigmático, né, nessa discussão sobre dilemas, né? Porque ele parece muito, né, um dilema moral nesse sentido tradicional, né? A Sofia tem livros sobre isso, né? E tem filmes sobre isso. A escolha de Sofia, o filme é muito bonito, inclusive. A Sofia, ela era uma polonesa, ela foi presa num campo de concentração e ela tinha 2 filhos, né? 2 bebês, uma menina e um menino, né? E quando ela chega no campo de concentração, os nazistas estavam, né, selecionando pessoas para entrar no campo ou botar no trem para levar para a execução, né? E ela é obrigada a escolher, né, entre um dos filhos, né, dela. E se ela não escolhesse, os nazistas iam matar os 2 filhos, né? Então ela é obrigada a escolher. E na história ela escolhe salvar o filho, né? E a filha dela é assassinada, né? E ela vive com essa culpa pro resto da vida, né? E, bem, isso parece um dilema nesse sentido, né? Ela tinha a obrigação moral de escolher salvar o filho, ela tinha a obrigação moral de escolher salvar a filha, ela não podia, né, cumprir com as 2 obrigações. Então, inevitavelmente, não importa o que ela escolha, ela vai falhar com essa obrigação, né? Claro, você pode discutir também se isso é um dilema, se o fato dela estar numa situação de coerção não interfere, né? Bem, mas deixando essas minúcias de lado, né? Esse parece um caso bem exemplar do que seria um dilema moral, né? E aí, qual que é o caso análogo, né? O caso análogo é Cruella. Cruella, imagine, ela está na mesma situação de Sofia, exatamente na mesma situação. Ela tem que escolher entre salvar o filho ou salvar a filha. Só que, ao contrário de Sofia, Cruella está em puro deleite por estar nessa situação. Ela está adorando, porque não importa o que ela escolha fazer, ela vai fazer algo terrível, né? A consequência da escolha dela vai ser um dos filhos dela vai morrer, e ela está muito feliz com isso. Ela é uma pessoa tenebrosa, né? E ela faz a mesma escolha que Sofia fez. Ela escolhe salvar o filho, a filha morre, né? E ela pensa, bem feito. Esse é o caso da Cruella, né? E deixa eu fazer um adendo, né? Porque de onde que, né, saem esses casos, né? Esses casos eu encontrei na literatura de responsabilidade moral, no livro Conversation and Responsibility, do Michael McKenna,
ele defende um tipo de teoria específica sobre o que é ser moralmente responsável, né? Que são as teorias da qualidade da vontade. E ele dá esse par de casos como uma motivação para a teoria dele, né? Porque o ponto dele é que ambos os casos são dilemas, né? E só que a gente não quer culpar a Sofia, né? Parece que a gente não está nessa posição de apontar o dedo na cara de Sofia e falar: olha que coisa horrível que você fez, você é uma péssima mãe, você matou seu filho, a sua filha. A gente não pode fazer isso, a gente não quer fazer isso, né? Ela não merece isso. Mas, por outro lado, a gente quer fazer isso com a Cruella, né? Uhum. Parece que é legítimo que a gente faça isso com a Cruella, né? Aí o ponto dele é: o que explica essa diferença? Aí ele vai dizer: o que explica é a diferença na qualidade da vontade desses agentes, né? Com qualidade da vontade, né? A vontade é um termo técnico nesses debates sobre responsabilidade, é do Strawson, né? O Peter Strawson. Você pode entender simplesmente como o nível de consideração, respeito que a gente tem pelos interesses moralmente relevantes dos outros, né? Então, se eu me importo com você, né? Ou se eu não me importo com você, se eu desprezo você. Então, essa é a ideia de vontade, e a qualidade, né, se é uma coisa positiva ou negativa, né? Então, a gente marcou de conversar aqui hoje, aí você falou que estava me esperando no metrô, aí eu falo: eu não quero ir mais, não aviso você e deixo você lá esperando 1 hora, né? Eu demonstraria total indiferença, descaso com você, né? Seria Nem avisar, né? Nem avisar. Seria uma má qualidade, uma demonstração de má qualidade da vontade, e isso vamos dizer assim, permitiria que você direcionasse a mim, né, atitudes reativas negativas, né? Sim. Você poderia ficar chateado, ficar bravo, exigir retratação, desculpa, né? Então, essa é a noção de qualidade. Te desafiar para um duelo, seria a minha honra. Essa é a noção de qualidade da vontade, né? E aí, para o McKenna, é o que explica a diferença porque ele segue essa tradição straussiana, né? Então, é o que explica a diferença das nossas... do que a gente... né? Da gente querer culpar a Cruella e não culpar a Sofia, né? E isso motiva a teoria dele, por quê? Porque se a gente não aceita a tese da qualidade da vontade, se a gente olha para as teorias tradicionais de responsabilidade, elas dizem que você vai ter praticamente 3 condições para ser moralmente culpável, né? Quando você sabe o que está fazendo, né? Você entende mais ou menos como moralidade funciona, você tem o conhecimento necessário para tomar, né, para agir no caso, né? Então é a condição epistêmica. A condição de controle, se você tem algum controle sobre as suas ações, né? E se você fez algo errado. Quando você cumprir essas 3 condições, as teorias clássicas vão dizer que você é culpável, né? Mas o ponto só com essas 3 condições, será que a gente consegue diferenciar o caso da Cruella e da Sofia? Porque elas estão na mesma situação, vamos dizer assim, né? Olhando para essas 3 condições, ambas fizeram algo errado, por definição, né? Se elas realmente estão num dilema. Ambas tinham o mesmo nível de controle sobre escolher salvar ou não o filho, né, ou a filha, né? E ambas sabiam o que estavam fazendo, né? Então, pelas teorias tradicionais, parece que, né, o resultado teria que ser o mesmo em relação à culpabilidade daquelas agentes, né? Se a gente segue essas teorias e não adere à tese da qualidade da vontade, então, se Sofia não é culpável, então Cruella, pelo mesmo motivo, não seria culpável, né? Então, por isso que esse par de casos é usado para, né, estimular a tese da qualidade da vontade, né? Porque claramente esse resultado não é o certo, né? Diria o McKenna. E o certo é a gente diferenciar as culpas, né? Uma é excusável e a outra não. E por quê? Por causa da qualidade da vontade. Então foi assim que eu me deparei com esse caso, né? Da Cruella. E a princípio eu fiquei, né,
convencido, né? Olha só que legal. Foi a primeira vez que eu vi também no debate sobre responsabilidade uma menção aos dilemas morais, né? Porque, na verdade, o que eu estou buscando estudar agora, e estive estudando durante o mestrado e pretendo continuar estudando no doutorado, né? É o link entre as áreas de dilemas e responsabilidade moral, né? Eu acho que quando você junta as duas áreas, você vai ter problemas filosóficos super interessantes, né? Enfim, aí eu estava buscando isso e encontrei esse caso, mas depois de pensar muito sobre esse caso, né, eu fiquei com uma impressão assim, nossa, tem alguma coisa errada nesse resultado. Porque, veja, quando a gente pensa num dilema moral, né, a gente pensa num agente que quer fazer a coisa certa, ela não consegue fazer a coisa certa e gera aquele caso, né, estressante, aquela coisa, nossa, você sabe que você vai fazer algo errado, não importa se você é bem intencionado ou não, né? E você pensa nessa gente como a Sofia, né? Ela está ali sofrendo, é uma situação horrível para ela, né? E aí você olha para a Cruella, não. Ela está numa situação de deleite, ela adorou estar naquele caso, né? E aí eu pensei, veja, se a parte relevante do debate sobre dilemas é isso, você está numa situação de inevitável erro e você está numa situação de escolha impossível, né? A Cruella ela não está nessa situação. Para ela não tem problema de escolha. É verdade. Né? Ela não está, né, nessa situação estressante. Ela só fez algo errado, como um agente normal, uma situação normal faria, né? Não um agente normal, não é um agente psicopata. Sim. Porque os dois filhos, sabe, cada um pode promover um deleite muito bom, sabe? Aí você tem que escolher muito bem para aproveitar ao máximo essa oportunidade gloriosa que ela recebeu. Então esse pode ser a dúvida, né? A angústia dela. No máximo é isso, né? Mas ela não está nessa situação de escolha difícil, né? Então, claro, né? Eu passo boa parte do artigo também defendendo, né? Eu tenho que dar em detalhes, né? O que é essa parte emocional de se estar em um dilema, né? Porque nessa parte da discussão eu tenho que defender, né, que estar em dilema não é só o fenômeno completo de dilema moral, não é só essa parte da situação de conflito, de obrigação, que é uma parte independente do agente, né? Sim. Qualquer agente, não importa o que ele pensa, o que ele acredite, ele pode estar numa situação dilemática, né? De conflito, de obrigações em que as ações são incompatíveis. Essas seriam condições que eu chamo de condições objetivas, né? Para uma situação dilemática. Elas são condições, elas são informações sobre moralidade, né? No caso, sobre quais são as ações obrigatórias. Elas são informações sobre as ações em questão, né, sobre o fato de serem incompatíveis e bem, elas não dizem respeito aos agentes, né? Então, nesse sentido que eu falo que são condições objetivas, né? Só que aí eu tento defender que a situação dilemática como um todo, ela envolve condições subjetivas, né? Que aí dependem das agentes. Pois é. A Cruella, talvez, ela esteja com algum problema mental de psicopatia, algo assim, para ter esse tipo de atitude, sabe? Talvez alguém como Kant olharia para isso e falar, olha, na verdade a Cruella não está nas suas faculdades plenas. Se ela estivesse, ela não agiria assim, né? Eu não sei, né? Você poderia dizer isso e inclusive conversando com algumas pessoas, eles sempre dizem, pô, esses casos vocês filósofos ficam inventando, não existe gente maluca nesse ponto, né? Por que vocês não fazem casos mais normais, né? Mas o ponto é o seguinte, eu acho que estar em dilema envolve essas situações, condições subjetivas
Eu acho que eu linkei 3 condições subjetivas, e sendo 2 muito importantes, né? Que você seja capaz de reconhecer e ser responsivo às razões por trás das razões morais por trás de cada uma das obrigações conflitantes, né? E que você se importe. A mais importante é essa: você tem que se importar em fazer a coisa certa. Uhum. E essa é a condição fundamental que a Cruella não cumpre, né? Sim, ela não sim. se importa. Então, se ela não se importa, ela não está numa situação de difícil escolha, numa situação angustiante. Essa parte importante que a gente tem que considerar quando a gente pensa em dilemas é simplesmente ausente do caso, não existe. Uhum. Então, o que eu concluo depois de, né, defender essa distinção, que não é uma distinção aceita por todo mundo? Muitas vezes você nem encontra esse tipo de debate, né, na literatura. Então, eu estou propondo essa distinção, defendo essa distinção, né, entre as condições objetivas e subjetivas para um dilema. Né? Então, eu distingo ao fim, né, que a situação dilemática como um todo, ela envolve essas 2 partes. A situação dilemática, né, o contexto, e a parte subjetiva do agente, né? Como o agente responde a esse contexto dilemático. Né? Então, eu acho que o dilema é a junção dessas 2 partes. E aí eu acho que a Cruella ela não cumpre, né, com essa parte subjetiva. Ela não responde à situação dilemática da maneira apropriada. Então, concluo, ela não está em um dilema. Né? Só que a definição clássica diz, não, isso é um dilema. Né? Por quê? Para a definição clássica, estar em um dilema é igual a estar na situação de conflito, de obrigações, blá, blá, blá. Né? Então, eu acho que é uma definição, essa parte da definição fica um pouco pobre, né? Vazia dessa parte subjetiva que é importante. Né? Então, você chega nessa conclusão, né? Eu cheguei nessa conclusão, né? De que o caso de Cruella é um caso que não é um dilema moral, só que a definição captura. Né? Então, no fim, né, para resumir a nossa discussão, eu apresentei esses 2 casos, o caso do divórcio e o caso de Cruella. E o que eles mostram? Que a definição clássica de dilema ela falha nesse sentido mais básico de uma definição. Né? Ela falha em capturar todos e somente todos os casos, né, que ela está tentando definir. Então, no caso, ela falha em capturar todos e somente todos os casos de dilema. Né? Eu mostrei 2 casos, um que mostra que ela falha em capturar um caso de dilema, que é o caso do divórcio, certo. E o outro que ela captura um caso que não é um dilema, que é o caso de Cruella. Muito bom, cara, muito legal. E agora vamos talvez abordar alguns outros que sejam mais familiares ao público, como, por exemplo, o dilema do bonde. Você admite que é um dilema? Então, ou você discorda? Eu acho que ele não é um dilema nos moldes dessa discussão tradicional. Por quê? Porque se você analisa, né, o caso do bonde e você pergunta para as pessoas a resposta, né, do caso do bonde, as pessoas não vão... claro, elas vão achar uma situação difícil, mas as pessoas vão responder, né? Não, puxa a alavanca. Não, sim. Não pode puxar a alavanca. Para quem não sabe, né, o dilema traz uma... Você está na posição de impedir um trem de atropelar 5 pessoas, mas aí você vai desviar para um outro trilho que tem 1 pessoa. E aí a maioria das pessoas parece responder que sim, você tem uma obrigação moral de puxar a alavanca. Sim. Eu já vi, inclusive na Unicamp, foi uma vez um pesquisador de psicologia moral, né? E ele é uma área bem interessante que os filósofos realmente estão fazendo pesquisa de campo mesmo, né? Uhum. Fazem questionários, né? Tentam formular essas pesquisas com as pessoas para capturar essas intuições básicas, né? E aparentemente a maioria das pessoas tem intuições mais básicas, consequencialistas, né? Só que também você tem outro problema, né? De formulação do caso, né? Porque não necessariamente um consequencialista vai dizer que você tem que puxar a alavanca, né? Vai depender de como a gente formula o caso. Essa formulação mais básica, ela está muito pobre, né? Porque pode ser, sei lá, imagine que
De um lado tá Hitler, né? Do outro. Ou, né, o cara que você vai puxar a alavanca para matar esse para salvar os 5, né? Ele é o cara que vai descobrir a cura do câncer. Eu ia dar esse exemplo. E no outro lado são só 5 pessoas normais que... Né? Então, assim, tem esses... são 2 pontos, né? Primeiro, para a gente responder e realmente, efetivamente, testar a intuição das pessoas e testar as teorias morais, esse caso, eles deveriam ser melhor descritos, né? Só que aí é outra questão, né? Quanta descrição que a gente vai ter que ter, né? Para um consequencialista de ato, né? Porque são vários tipos de consequencialismo, né? Mas daquele bem mais classicão, que é a consequência imediata das ações e uma consequência geral, né? Para a felicidade ou bem-estar geral, que envolve muitas informações sobre o futuro, né? A gente talvez não consiga descrever de maneira precisa, né, o caso para saber o que é certo, né? E numa situação real não daria tempo de você identificar quem são as pessoas no trilho, o que elas fazem da vida, qual é o histórico criminal, sabe? Não dá tempo. Esse é uma das objeções às teorias utilitaristas, né? Porque elas exigiriam demais dos agentes, né? Exigiriam um nível de acesso epistêmico às informações que é simplesmente impossível, né? Aí no fim parece que se o consequencialismo é o caso, parece que nós, agentes normais, nunca vamos conseguir fazer a ação correta, né? Porque a gente não tem acesso a essas informações. Como é que você vê o consequencialismo? Você é adepto dessa abordagem ou você prefere outras, como por exemplo a ética das virtudes, a ética deôntica? Eu não sei. A resposta, na verdade, eu não sei. Quando eu estava na graduação, eu tinha tendências mais ao consequencialismo, né? E aquela coisa também, né? Quando a gente está na graduação super empolgado, né? A gente costuma pegar umas posições e defender até o fim, né? Ir pro bar com os nossos amigos e ficar lá discutindo que nem malucos, né? Então, eu tinha essas intuições mais pendendo para o consequencialismo, né? Só que ao estudar, principalmente quando eu comecei a estudar responsabilidade moral, e nesses debates eu comecei a me deparar com essas outras categorias morais, né? Como eu falei, da qualidade da vontade, as motivações para agir, as razões por trás das ações, elas parecem ser muito relevantes, né? Então parece que depois eu pensei nisso, né, e suspendi o juízo e falei, eu não sei qual que é a teoria ético-normativa correta, porque né, pelo menos o basicão das teorias consequencialistas, ela tende a resumir como o conceito fundamental, a única coisa importante é as consequências, puramente as consequências, né? Então, razões para agir, motivação moral, não é isso que importa. O que importa, no fundo, é o resultado da sua ação, né? E eu já não sei se eu concordo mais com isso. É claro, existem infinitas formulações de consequencialismo contemporâneos que tentam abarcar esses outros conceitos, né? Claro, sempre reduzindo a uma discussão sobre consequências, mas que não descartam como coisas irrelevantes, moralmente falando. Razões para agir, motivações, não. Elas são coisas importantes, dá para fazer um consequencialismo que capture essas noções, né? Só que eu não conheço essa discussão, né? Porque aí esse também é um problema nosso na filosofia, né? A gente tem esse ânimo, essa vontade de estudar várias coisas, só que quando a gente vai fazer o trabalho mais profissional, a gente tem que se focar muito, né? Hoje eu estou muito focado em teorias da responsabilidade, da culpabilidade e um pouquinho sobre dilemas. Então eu acabei abandonando já há um tempo esse debate sobre ética normativa, né? Porque no fim você fez uma pergunta para mim sobre ética normativa. Sobre ética normativa, né? Claro. Então, porque tem a ética das virtudes, né? Que é um caminho também que parece estar ganhando força. Tem a ética deôntica, né? Então tem vários caminhos. E a nossa conversa ficou mais restrita ao campo do consequencialismo, né? Que eu acho que é onde os dilemas aparecem mais na literatura, né?
Eu não sei porque, na verdade, o consequencialista, ele também, ele não acha que dilemas existem, né? É verdade. Para um consequencialista, dilemas são impossíveis, porque sempre você vai ter uma resposta certa, né? Basta ter acesso a todas as informações e aplicar, né, de maneira apropriada. Basta ser onisciente. O cálculo da utilidade, né? Então, para responder a sua pergunta, eu não sei qual é a teoria moral correta. Já, né, tive tendências consequencialistas, mas assim, eu suspendi o juízo e um dia, né, quando, quem sabe, eu tiver mais tempo, for um professor e tiver mais liberdade para estudar, eu volto para ética normativa e tento responder essas questões de novo, né? Sim, porque tem um filósofo consequencialista que é o Peter Singer. E ele parece levar as máximas consequências. No pun intended. O consequencialismo. No sentido de que, tipo, parece que ele defende que as pessoas normais são ruins, assim. Caramba. Porque a gente devia estar fazendo muito mais caridade, sabe? Muito mais do que a gente faz. Tipo, eu vou ali comprar um tênis, mas eu podia fazer uma doação para a Unicef, sabe? Com esse mesmo dinheiro e continuar com o tênis que eu já tinha. E parece que ele vive a vida dele assim, sabe? O que é correto, né? É coerente. No sentido de que ele ganha e doa a maior parte, sabe? Ele vive, sabe, com uma pessoa com básico. Enfim, eu queria saber se você acompanha o trabalho dele ou de pessoas assim que acham que a gente vive num mundo totalmente de agentes egoístas que falham terrivelmente em ser minimamente morais. Assim. Eu acompanho a instituição que ele tem, né? Porque ele tem uma... É interessante que ele tem uma instituição para doações, né? Que ele mapeia todos as grandes instituições de caridade e ele faz um ranking, né? Quais são as mais eficientes e transparentes. O altruísmo eficaz, né? E ele tem essa tese do altruísmo eficaz. Aí eu acompanho mais ou menos, né, tem uma lista de e-mails, né, que eu sempre recebo artigos assim dele, né, e sobre a instituição. Só que eu não peguei para ler a teoria dele mesmo, né? Mas assim, eu acho admirável você viver de maneira coerente, né, com seus princípios morais, né? E, bem, se o consequencialismo for o caso, e esse tipo de consequencialismo específico, né, que exige que o agente sempre faça, né, porque tem essa diferença. Eu esqueci os termos, mas tem um consequencialismo que é sobre fazer o melhor possível, dadas as suas informações limitadas, né? Que não é o consequencialismo tradicional, que o certo é fazer... Tem a coisa certa que você só consegue descobrir tendo acesso a todas as informações, blá, blá, blá. Tem o consequencialismo de satisfação, eu acho, esse deve ser o termo. Então... Mas assim, eu não sou tão pessimista assim também quanto a qualidade moral das pessoas, né? A gente tem muitos exemplos de pessoas tentando fazer o melhor. Esse é o ponto, né? Fazer o melhor que você pode, né? Porque a gente não precisa também entrar nessas grandes, né, elucubrações sobre o que é certo e o que é errado, né? A gente consegue fazer o bem, né, no nosso dia a dia sem essas grandes questões, né? Só que ainda é importante, né? Seria importante a gente parar e refletir, porque de fato muitas vezes a gente poderia estar fazendo mais, né? Sim. Virar vegetariano, doar, nem que seja R$50 para o Médicos Sem Fronteiras, isso faz diferença no mundo, né? A gente poderia estar fazendo mais. E se a gente não faz, quando a gente chega a esse tipo de conclusão, eu poderia estar fazendo mais, eu poderia reduzir, eu não vou ser vegano, mas eu poderia reduzir a quantidade de carne que eu como, eu poderia doar parte, 10% que seja do meu salário, se não for, né, fazer falta para você e para sua família, eu poderia doar. Quando você chega nessa conclusão e não faz, e não toma atitude, né, aí
dá para dizer que você está falhando moralmente, sim, né? Você está sendo, tá sendo egoísta. Eu diria isso. Bom ponto. E, cara, para concluir, tem algum dilema, exemplo específico que a gente não cobriu que você acha que seja digno de atenção, que você acha particularmente estimulante? Nossa, para ser sincero com você, o caso divórcio foi o melhor dilema que eu consegui pensar nesse sentido, porque na literatura você tem poucos exemplos, né, de dilemas que são super convincentes, né? Porque quando um realista sobre dilema apresenta, porque um dos pontos, né, do debate, um realista vai dizer, não, existem dilemas, é claro, tem um monte de exemplos na realidade, aí vai lá e aponta um. O caso de Sofia, olha só. Aí, né, você vai ter um caminhão de discussões sobre, não, isso não é um dilema por isso, né? Então, eu estava falhando muito em tentar achar um caso, assim, que fosse o mais bem aceito possível, né? O caso de Sofia sempre eu usava e sempre recebia várias objeções. Isso não é um dilema, Alex, ela está em coerção. Enfim, o caso divórcio foi o melhor que eu pude achar e, inclusive, eu já ouvi casos sobre isso, né? Sobre crianças tendo que escolher. Sim, ele é bem prático, né? Ele é bem prático nesse sentido, né? Eu não viajei muito, né? Eu não dei um caso mirabolante, né? Um caso de escolha assim bem difícil, né? E quando aí que está o ponto. Quando eu defendi que dilemas são possíveis como conflitos de expectativas, aí eu acho que essa é uma consequência da minha posição sobre dilemas. Se isso é o caso, aí a gente vai encontrar dilemas a rodo, né? Porque as expectativas, elas estão, assim, muito mais fácil a gente pensar em expectativas no nosso dia a dia, né? Na nossa ética moral, né? Porque elas estão sempre, quando a gente pensa na nossa relação com as pessoas, né? Quando você pensa na sua relação com a sua família, com a sua esposa, com seus filhos, sempre surgem expectativas morais, né? A expectativa de que você vá à formatura da sua esposa. Essa é uma expectativa moral relevante e ela tem é plausível que ela espere isso de você e que se você falhar com essa expectativa sem uma boa justificativa, ela vai poder direcionar respostas de culpa para você, né? E bem, como esses são casos muito, né, amplos no nosso dia a dia moral e como esses casos podem haver conflitos, né? Então eu acho muito mais fácil você achar exemplos de dilemas envolvendo expectativas, né? Aí o que me surgiu à cabeça que eu achei bom, né, foi esse caso do divórcio, né? E uma outra coisa importante a mencionar é que ainda assim, apesar de eu ter feito uma crítica à definição clássica, eu ainda estou trabalhando com o pressuposto de que as obrigações ou as expectativas envolvidas, elas têm que ser igualmente prioritárias, né? Então, elas têm que ser, vamos dizer, simétricas, né? Sim. Porque se houvesse uma mais importante do que a outra, você deveria fazer a outra, né? A mais importante, e aí você deixaria de estar obrigado ou deixaria de ser esperado. Sim. Que você faça a outra obrigação ou expectativa derrotada, né? Eu ainda não tomei uma posição sobre isso, apesar de estar partindo desse pressuposto, por uma questão de conveniência da literatura, né? O que já é esperado na definição de dilema. Só que tem um trabalho muito interessante de uma filósofa chamada Lisa Tesman, que ela faz uma definição de dilema em que ela abandona esse tipo de requisito. Ela define dilemas como um conflito de requerimentos não negociáveis. Então, ela faz uma distinção entre requerimentos ou obrigações morais negociáveis e os não negociáveis. Aí entra diretamente aquela condição subjetiva que eu tinha apresentado antes, né? Sobre a importância que a gente dá
para moralidade e fazer o que é certo, né? Legal, cara, muito bom. E para você que assistiu até aqui, o meu muito obrigado. Se inscreva se não é inscrito, compartilhe esse vídeo, assista ao podcast. Toda semana tem episódio novo, trazendo convidados aí de um altíssimo nível, convidados que estudam bastante os seus conteúdos e agregando aqui no YouTube de graça para todo mundo se enriquecer um pouquinho na busca pela verdade. Então, comente aí o que você achou desses dilemas. São dilemas mesmo? Como é que você responderia ao dilema, por exemplo, do divórcio? Como é que você avalia a situação da escolha de Sofia ou da escolha de Cruella? São dilemas ou não são dilemas? Comente aí. E até a próxima.